Você já parou para pensar nessa verdade bíblica? De que Deus te constituiu seu filho, ou seja, nós somos filhos de Deus. E na qualidade de filhos de Deus, em Cristo Jesus, nós fomos transformados em herdeiro de Deus. Eu gostaria de pensar um pouco a respeito disso, não sem antes, porém, nós orarmos ao Senhor pedindo a direção do nosso Deus. Deus querido, nós te agradecemos pelo texto que acabamos de ler. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, como já tem feito por meio da leitura que fizemos, dos cânticos que entoamos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos trazendo instrução, Pai, da Tua palavra, para a nossa edificação, com vistas à glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que oramos. Amém. Meus irmãos, como eu disse, tratar de identidade é muito mais amplo e muito mais complexo do que trazer um conceito, uma definição de identidade. Mas é necessário que nós pensemos a respeito disso, de nós pensemos a respeito das implicações de sermos, por exemplo, filhos de Deus. Pensemos a respeito da nossa história, de onde nós viemos, qual o propósito da nossa existência, as características, as peculiaridades que nos distinguem uns dos outros. É necessário, num mundo tão polarizado como esse que nós vivemos, pensarmos um pouco a respeito daquilo que nos define, daquilo que nos distingue. O texto que nós lemos na abertura desse culto, e se você que está nos acompanhando não leu, o texto de João, capítulo 1, verso 12, fala a respeito do fato de que Deus nos transformou em seus filhos. E é muito interessante e esclarecedor que esse texto então nos traz a informação de que nós somos filhos de Deus a partir de Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo. Não há filiação do ser humano a parte de Jesus Cristo. Portanto, nós somos filhos de Deus se confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Isso faz com que o texto de João seja, no mínimo, curioso. Porque é um texto que parece ser, ao mesmo tempo, exclusivista e inclusivista. Um texto que parece abrir a porta e, ao mesmo tempo, fechar a porta. Um texto que parece alargar o caminho e, ao mesmo tempo, estreitar o caminho. Ao mesmo tempo que João 1,12 trata, ao mesmo tempo, da nossa filiação como sendo algo abrangente, algo que alcança muitas pessoas, o texto também diz que o público-alvo desta abrangência é um povo restrito, possui uma aplicação definida por Deus. O texto diz, a todos quantos o receberam. Então, em última análise, o critério para sermos transformados em filhos de Deus é recebermos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. O critério para termos na nossa filiação espiritual o nome de Deus, a chancela de Deus como sendo o Senhor da nossa vida, a origem e o destino da nossa existência, o propósito último de estarmos aqui, é nos submetermos ao senhorio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao mesmo tempo abrangente, todos que, da mesma maneira, exclusivo, apenas os que creram em Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso tema de trabalho para o ano de 2024 será identidade cristã, como eu já disse aos irmãos. E nesse sentido, eu gostaria de aproveitar estas 2 quartas, para que de alguma maneira eu pudesse introduzir o tema aos irmãos e explicar as razões pelas quais eu julgo ser extremamente importante uma reflexão mais ampla, que nos dê condições de abordar ao longo de todo o ano aspectos importantes inerentes à nossa identidade em Deus, à nossa identidade cristã. Então, eu queria muito, ainda que de maneira preliminar,
nós pudéssemos pensar a respeito das implicações de assumirmos que somos cristãos. Nós percebemos que nas últimas décadas, sobretudo no Brasil, o cristianismo tem crescido de maneira vertiginosa. Muitas pessoas se auto-intitulam cristãos. E veja, isso é algo muito bom. Pessoas que, em tese, estão declarando a fé no Cristo que salva. Contudo, meus irmãos, me parece haver uma questão de compreensão das implicações de se declarar um cristão. Porque perceba, se o cristão é necessariamente identificado com uma relação dialética que comunica uma fé teórica com uma vida prática, nós não podemos conceber um cristianismo dissociado do exemplo de Cristo. Uma teologia construída à parte de Cristo. Uma fé que não se concretiza por obras como consequência da fé que se professa. Então, quando nós olhamos para dados estatísticos, nós percebemos o crescimento do cristianismo e a cada dia que passa, a impressão que temos é que o mundo tem entrado na igreja ao invés da igreja influenciar o mundo. Eu penso que uma das razões pelas quais isso se torna possível de ser identificado é que nós estamos sofrendo de uma crise de identidade. Muitas pessoas se auto-intitulam cristãos sem nunca de fato terem tido uma experiência pessoal, transformadora, regeneradora com o Cristo das Escrituras. Então eu gostaria muito de chamar a atenção dos irmãos da nossa igreja, daqueles que nos acompanham por meio das nossas transmissões, a pensarmos um pouco a respeito das bases que são alicerces que constroem a nossa identidade e quais as implicações de nos assumirmos cristãos. Eu disse, como é curioso, uma expressão que eu ouvi esses dias numa visita, onde a pessoa disse: infelizmente, pastor, existem cristãos e cristãos. Existem cristãos que realmente creem em Cristo e se submetem a Ele, e existem cristãos de IBGE. Eu confesso que eu achei interessante a definição e eu achei muito apropriada. Cristão de IBGE é alguém que desconhece as implicações de se auto-intitular cristão e apenas atribui como resposta a uma pergunta um título religioso. Ou seja, coloca aí que eu sou cristão, mesmo que na vida prática não tenha qualquer relacionamento com Cristo. Então, nós construímos uma base de cristãos extremamente grande, mas com pouquíssima profundidade no conhecimento de Deus. Nós vivemos uma época de múltiplas crises. Nós temos crises na geopolítica, eu não sei se os irmãos estão acompanhando, conflitos no Oriente Médio, conflitos que envolvem guerras que duram há milênios. Nós temos acompanhado a escalada da violência agora, já na América Latina, questões ligadas à Venezuela, à Guiana, e questões, irmãos, que nos fazem pensar que a geopolítica está em crise. As nossas lideranças mundiais não conseguem assentar à mesa e chegar a um consenso. E perceba, isso não é algo necessariamente dos nossos dias. É algo que acontece desde que o pecado entrou no mundo. Mas nós vivemos crises geopolíticas, crises políticas regionais. Nós vivemos crise econômica, crise nos relacionamentos, crise teológica. E no meio dessa multiplicidade de crises da sociedade pós-moderna, eu penso, irmãos, que a pior delas é a crise de identidade. É quando nós não nos encontramos no mundo. É quando nós não sabemos quem somos, de onde viemos e qual o propósito da nossa existência. A crise de identidade cristã tem feito com que muitas pessoas, sem ter um relacionamento pessoal com o Cristo das Escrituras, se autodenominem cristãs. As evidências de que um cristão está em crise são percebidas não apenas no contexto das igrejas, não apenas num contexto de culto,
não apenas por ocasião do púlpito, das mensagens que são pregadas, mas também e principalmente na vida cotidiana, nas redes sociais, nas conversas de trabalho, nas conversas de escola. Pouco se vê de um cristianismo genuíno nestas interações que nos faz pensar a respeito dessa crise de identidade. Refletir sobre identidade é, em alguma medida, retornar às nossas origens. É um exercício contínuo por autoconhecimento. Então, ao longo do próximo ano, nós trataremos de temas relacionados à identidade cristã. Teremos, por causa do tempo, a oportunidade de tratar conceitos ontológicos, ou seja, da nossa razão de ser, da nossa existência. Falarmos um pouco a respeito de temas antropológicos que dizem respeito às nossas origens. Pensar um pouco a respeito de cosmovisão, como Deus cria todas as coisas, como a queda afeta a criação de Deus, mas como nem tudo está perdido e nós cremos na redenção em Cristo Jesus, que há de se completar no último dia. Porque, meus irmãos, a maneira que nós enxergamos o mundo determina os nossos comportamentos. Como todas estas coisas formam a nossa identidade como pessoa, como indivíduo. E no nosso caso, como cristãos, qual a nossa relação com o mundo? Todos estes temas serão, querendo Deus, abordados no próximo ano. Então, nesse sentido, como forma de passar o mel na boca dos irmãos e chamar a atenção da minha audiência, eu queria introduzir então esta série de estudos, a temática do próximo ano, falando hoje, muito brevemente, não espere nem hoje e nem na próxima quarta, estudo exaustivo a respeito do tema, porque isso nós faremos apenas no ano que vem, mas hoje eu gostaria de tratar então da filiação que nós temos em Deus, como isso muda tudo, como reconhecer a verdade de João 1,12 afeta a nossa percepção do mundo à nossa volta. A filiação é algo extremamente importante, indispensável para a formação da nossa identidade. Isso é tão verdade que em todos os documentos que te identificam que nos identificam nas nossas relações civis, consta a nossa filiação. A ideia é apresentar de onde nós viemos, quem são os nossos progenitores, que nome nós carregamos. Então, eu gostaria de tratar um pouco dessa temática, ainda que de forma introdutória hoje, chamando a sua atenção para 3 informações importantes que, como eu disse, muda a nossa relação com o mundo a partir desta base de identidade que é a nossa filiação para com Deus. O texto, então, que nós lemos, Paulo está justamente tratando desta filiação. O texto traz uma informação extremamente clara e inconteste, que não necessita de interpretações, a informação é clara. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, esse sim, o cumprimento da promessa de Deus feita a Adão e Eva no jardim do Éden por ocasião da queda, onde Deus disse aos nossos representantes: eu enviarei o filho da mulher, a semente da mulher, que pisará a cabeça da serpente. Então Jesus é o cumprimento desta promessa de salvação, já descrita em Gênesis capítulo 3, naquilo que chamamos de proto-evangelho. Então, o texto vai dizer: nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus veio ao mundo, se submeteu a tudo aquilo que se aplica à nossa vida, para vencer a lei que nos tornava culpados diante de Deus, com a finalidade
de nos transformar em seus filhos. O apóstolo Paulo, nesse texto, está partindo de um pressuposto, de que na lei, todos nós estamos condenados. De que debaixo da lei, nós éramos inimigos de Deus. Paulo diz isso em Romanos capítulo 5, verso 10. E isso é importante, meus irmãos, porque Paulo está dizendo que por causa da lei, revelar a iniquidade do nosso coração, o nosso completo estado de depravação diante de Deus, nós não éramos apenas criaturas, nós estávamos contra Deus, éramos inimigos de Deus, mas Deus, em Cristo Jesus, nos transformou em seus filhos, por adoção. O mesmo texto está dizendo, o texto de João, capítulo 1, verso 12, que você é, ou pelo menos pode ser, filho de Deus em Cristo Jesus. E é interessante perceber, filho adotivo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Então, quando nós reconhecemos que Deus é nosso Pai, nós estamos reconhecendo então o amor de alguém que se sacrifica para salvar pessoas pecadoras como eu e você. É muito interessante como, ainda falando de identidade, nos valemos do texto que nós subscrevemos, que é a Confissão de Fé de Westminster. E ao tratar desse tema, a nossa confissão diz assim: todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo e por ele fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça, eles são recebidos em número dos filhos de Deus e gozam de liberdades e privilégios. Têm sobre si o nome deles, recebem o espírito da adoção e têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a chamar Abba, Pai. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, verso 5, diz o seguinte: e ele, no caso Deus, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu fico pensando, meus irmãos, como a essa altura, parece-nos claro, biblicamente falando, que Deus não tinha qualquer obrigatoriedade de nos adotar, e Ele fez isso por amor. Não apenas para dar um sentido novo para a nossa vida, mas para nos apresentar um destino final, que é diferente daquele que nós escolheríamos pelo nosso pecado. Porque, afinal de contas, Deus nos adotou. Porque Deus, em algum momento da eternidade, decidiu que salvaria pecadores como eu e você. Porque Deus decidiu colocar o nome dele em nós, nos separar, nos selar para si mesmo. Essas são perguntas interessantes, que a palavra de Deus responde de maneira muito simples. Deus fez isso porque Ele nos amou. Deus fez isso porque Ele é amor. Deus fez isso porque Ele nos amou de uma forma tão extraordinária, que Ele decidiu pagar o preço para nos ter de volta. João 3,16. Agora, por que Ele nos amou? É uma pergunta que nós encontraremos resposta apenas na eternidade. Sabe por quê, irmãos? Não existe absolutamente nada em nós que nos torne naturalmente dignos desta filiação. Nós não éramos melhores do que outras pessoas, não tínhamos qualidades distintivas, morais, que nos credenciassem à adoção de Deus. Mas apesar disso, Ele decidiu nos amar e nos adotar. Então, em primeiro lugar, nós somos filhos de Deus, adotivos, mas filhos de Deus. Então sim, se você crê em Jesus Cristo, você é filho de Deus. Apenas se você crê em Jesus Cristo. Em segundo lugar,
como implicação, como consequência desta que foi a primeira informação que recebemos do texto, porque somos filhos de Deus, Deus nos corrige, a correção como evidência da paternidade. Então perceba, irmãos, como o texto deixa claro, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai, papaizinho. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus que habita em nós é o meio pelo qual Deus nos chama à sua presença. Deus nos faz sentir desejo por Ele, nos faz arrepender dos nossos pecados. Todas as vezes que um filho de Deus atenta contra a santidade de Deus, é este Espírito que, agindo por meio da palavra pregada, nos constrange e nos faz perceber que Deus disciplina a quem Ele ama. Então, quando nós paramos para pensar que Deus é nosso Pai, e porque Ele é nosso Pai, a disciplina que nós sofremos ao longo da vida é manifestação do amor paternal de Deus. E o autor de Hebreus, de maneira extraordinária, aborda essa temática. Ele fala que o amor paternal de Deus é aquilo que define a nossa filiação. Não somos bastardos, somos filhos. E ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 12, versos 5 a 7. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem vos desmaieis quando por Ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que o filho há que o pai não corrija. Então perceba, irmãos, até mesmo no ambiente onde somos disciplinados por Deus, nós percebemos implicações da nossa paternidade. É por isso, irmãos, que um filho de Deus nunca conseguirá pecar em paz. Já parou para pensar nisso? O pecado é uma possibilidade para nós. É uma realidade nas nossas vidas por causa da natureza pecaminosa que tomou conta de todas as nossas faculdades. Nós fomos habilitados pelo Espírito Santo a lutar contra essa natureza pecaminosa, contra essa nossa tendência a fugir da presença de Deus, uma herança adâmica. Mas sabe, irmãos, nunca haverá paz completa para um filho de Deus andando longe dos caminhos de Deus, e isso parece ser uma tortura, mas é o meio pelo qual um pai disciplina o seu filho, para chamar a sua atenção e trazê-lo de volta. Então perceba, irmãos, que quando nós paramos para pensar a respeito desta verdade bíblica, que define a nossa identidade como cristãos, que Deus é nosso Pai, Deus também é aquele que nos mantém nos trilhos. Deus é aquele que nos traz de volta, todas as vezes que somos por Deus confrontados, por meio da sua palavra, na ação do Espírito Santo, nos levando a perceber que estamos errados em vários aspectos da nossa vida, nós somos graciosamente apresentados ao amor de Deus, ao amor de Deus. Então, um filho de Deus não se queixa quando é por Deus disciplinado. Deus nos ama e por isso Deus nos corrige. Então pense, ser filho de Deus é ser necessariamente alguém disciplinado por Deus. Ser filho de Deus tem como consequência natural nunca viver em paz com o pecado.
Terceiro e último lugar, a paternidade nos transforma de inimigos para amigos de Deus. Você já parou para pensar que todas as vezes que assumimos que Deus é nosso Pai, Deus não apenas nos colocou debaixo das suas asas como alguém que protege, mas Deus está fazendo uma aliança conosco, a ponto de sermos chamados seus amigos. Jesus disse: já não vos chamo de servos, eu chamo vocês de amigos. O servo não sabe o que o seu senhor pensa, faz, mas vocês sabem para onde vou. Nós conhecemos os planos de Deus para a nossa vida, ainda que não em sua totalidade, nós conhecemos aquilo que é necessário para nos relacionar com Ele e vivermos por essa fé. A paternidade de Deus transforma a nossa relação com Ele. Verso 7, de sorte que já não és escravo, porém filho. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo um contraste entre aqueles que vivem sob a lei, ou seja, numa condição onde a lei está o tempo todo acusando, dizendo: você não é capaz, você não pode se salvar, você não é bom o suficiente. Deus nos transformou de um estado de escravidão do pecado para uma condição de filhos. E sendo filho, também herdeiro de Deus. Irmãos, é muito interessante que quando nós lemos esse texto, pelo menos eu, sou imediatamente levado a pensar na parábola do filho pródigo. Perceba, irmãos, ser recebido pelo pai, tendo o básico para sobreviver, era muito, muito, muito mais do que aquele filho rebelde poderia imaginar. Mas é muito interessante que naquela parábola nós somos expostos ao amor incondicional de Deus, onde Deus não apenas reabilita aquele que estava escravizado pelas suas más atitudes, mas o coloca novamente na condição de filho, e como filho, herdeiro de Deus, possuidor da herança. A palavra de Deus nos diz que nós recebemos uma herança da parte de Deus. O apóstolo Paulo diz: bendito Deus de nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, apóstolo Pedro, nos regenerou por sua misericórdia, por viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, não perde o valor, uma herança que não se deteriora, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O que nós vemos aqui, meus irmãos, como implicação da nossa paternidade, é que Deus não apenas nos protege, nos ama, mas Deus reservou para os seus filhos uma herança conquistada por Jesus Cristo. Porque Deus nos amou, Deus nos transformou em seus filhos para uma herança que não pode ser tirada de nós, a saber, a salvação que recebemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe qual deveria ser a nossa resposta a isso, irmãos? A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Quando nós paramos para pensar acerca da nossa filiação, a resposta do nosso coração deve ser uma doxologia, deve ser uma declaração de adoração e louvor a Deus. Falar de identidade é necessariamente definir a nossa filiação. Então pare, você que está aqui, vocês que nos acompanham, e pensem, se de fato hoje, biblicamente, você se vê como um filho de Deus, e se a resposta for sim,
Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Agora eu te convido a pensar muito detidamente a respeito das implicações que este reconhecimento traz. Ser filho de Deus requer de nós posicionamento, vida de um filho de Deus. Qual a relevância da convicção de sermos filhos de Deus? Por que reconhecermos isso? Por que pensarmos na nossa filiação é importante? Como a nossa filiação afeta a nossa vida? Nós que somos mineiros, nós percebemos isso de uma maneira muito mais clara, né? Geralmente, as pessoas nos grupos de conversa perguntam: você é filho de quem? Quem que é teu parente? Porque a nossa filiação nos identifica em alguma medida. Então, parar e pensar a respeito da nossa identidade, partindo da nossa filiação, é algo extremamente importante, que nos traz muitos aprendizados. E eu quero concluir a nossa conversa de hoje. Foi um monólogo, não é só eu que falei. A nossa exposição de hoje, com 3 aplicações, 3 verdades para a nossa edificação. Em primeiro lugar, guarde isso no seu coração. Ser filho de Deus é um presente. Nossa adoção não foi uma conquista, mas uma dádiva. Isso é importante, porque ela revela pelo menos 2 coisas. A primeira delas, o estado de necessidade do ser humano, ou seja, não éramos merecedores. Não éramos bons o suficiente. Deus não foi constrangido a nos adotar, a nos constituir seus filhos. Isso revela o nosso estado de completa depravação. Segunda informação importante, o imenso amor de Deus em se sacrificar por pecadores. Guarde isso no coração. Graças a Deus, somos filhos de Deus, mas isso não é, nunca será, nunca foi uma conquista humana, mas uma dádiva de Deus, um presente de Deus, que aponta para o conhecimento de nós mesmos e para o reconhecimento de quem Deus é. Em segundo lugar, ser filho de Deus nos garante aperfeiçoamento. É isso mesmo, meus irmãos. Nós aprendemos que pelo fato de sermos filhos de Deus, nós recebemos o Espírito Santo. E a partir deste momento, desta conversão, desse novo nascimento, nós nunca conseguiremos pecar em paz. A gente consegue pecar, porque o nosso coração é duro, mas nós nunca faremos isso em paz. E Deus vai nos aperfeiçoando, nos santificando, nos separando para Ele. É Deus quem nos mantém nos trilhos, no caminho certo. Graças a Deus por essa filiação. Por fim, em terceiro lugar, ser filho de Deus tem como implicação necessária mudança nas nossas atitudes. Ter consciência da nossa filiação deve nos fazer ter atitudes condizentes a ela. É uma relação de coerência, irmãos. Se nós dizemos, confessamos, declaramos que somos filhos de Deus, é necessário, portanto, que vivamos como filhos de Deus. Uma questão de coerência. É necessário que um filho de Deus tenha as suas atitudes necessariamente transformadas pela palavra de Deus. É necessário, portanto, nos comportarmos como filhos de Deus, co-herdeiros de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos queridos, a sermos filhos amados de Deus, fiéis ao nosso Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos não apenas aqueles que confessam a filiação, mas que são evidenciados, caracterizados
reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus.